Estou muito contente aqui pelo convite do irmão Valdecir de estar aqui com a igreja, que é uma bênção poder trazer a palavra para essa amada igreja, para a igreja do meu coração, né? Quem não me conhece, eu sou Graciela, sou professora e, acima de tudo, né, filha e serva do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por esta manhã, estar aqui reunida com a tua amada igreja. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de estar com saúde, para virmos te adorar em tua casa. Esteja também com todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, mas que teu Santo Espírito alcance a mente e o coração de cada um neste dia de sábado, trazendo cura, Pai, trazendo a tua bênção e o teu abraço especial. Santo Espírito, fala nesta manhã. Organize, Senhor, este culto. O Senhor é quem é o dono de todas as coisas, o dono do tempo, o dono, Paizinho querido, das nossas vidas, e nos colocamos em tuas mãos e ao teu dispor, em nome de Jesus. Amém. Hoje é sábado da mordomia. Para quem não sabe, né? Mordomia é um dos departamentos da igreja. E teve uma pessoa que passou por aqui, que é a Leci, quem lembra da Leci? Né? E toda vez que chegava a revista da mordomia, a Leci fazia aquele comercial. Eu não sou a Leci, mas vou tentar me esforçar bastante para trazer o tema para vocês, né? Vamos começar os 10 dias de oração, irmãos. E olha só que bênção. No final, todo mundo vai receber, né, uma revista por família, né, irmão Roberto? Uma revista por família. Nós vamos começar, irmãos, dia 22 de março, os 10 dias de oração para a honra e glória de Deus. Um material maravilhoso. E como é o sábado da mordomia, eu fiquei pensando, Senhor, que tema falar para a igreja? E na comissão da igreja, irmãos, o Senhor tocou no meu coração. Você vai falar sábado para a igreja sobre o tema. Vamos lá então. Colocar ali os slides da fidelidade. Irmãos, a gente conversando ali entre os líderes, né? A comissão da igreja são os representantes da igreja, para quem está nos visitando. São várias famílias e representantes escolhidos, líderes de cada ministério, que conversam sobre o crescimento e andamento da igreja. E um dos temas que nós vamos conversar hoje é sobre fidelidade, fiéis a toda a prova. Abra sua Bíblia em Salmo 115. Deixa eu ver se vai aqui. Opa! Se não ligar, não vai mesmo, né? Aí. Salmo capítulo 115. Versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, mas por amor da tua glória e da tua fidelidade. Vocês sabem de onde vem o termo fidelidade? Ele vem do latim fidelis e significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, confiável, honesto, constante e verdadeiro. Deus, Ele é fiel. Deus é confiável. Deus é honesto. Deus é constante. Deus é verdadeiro. Deus é fiel e constante no compromisso que Ele fez com a humanidade. Este verso se aplica muito bem. Quem é o maior exemplo de fidelidade? O nosso Deus. Ele tem todas essas qualidades. E Ele faz um pedido para nós. Ele fala, filhos, sejam fiéis. Fiéis como? Em que aspectos? Já que estamos no sábado de mordomia, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mordomia, quando a gente fala, é um mordomo. É aquele que administra a casa de alguém com todo cuidado, com honestidade, com todas essas qualidades que nós vimos ali. E nós, gente, por muito tempo, a nossa igreja, a gente fica com receio, às vezes, de contar as bênçãos de Deus. Sabe por quê? Porque por aí fora, as pessoas começam, eu era pobre, eu ganhei depois 2 apartamentos, uma casa
fala, né? Não, eu quero saber de falar desse assunto, de fidelidade, de dinheiro, não. É porque tanta gente denigre esse tema que nós começamos a ficar com medo de falar na igreja. E nós precisamos, irmãos, contar as bênçãos de Deus. Os salmos, nós estamos estudando na lição, falam sobre louvar o Senhor por suas bênçãos. Então hoje, pela primeira vez, eu vou contar o meu testemunho. Ninguém sabe dessa história, e o Senhor tocou no meu coração. Você vai contar para a igreja o teu testemunho. E espero que seja realmente, como diz ali, não a nós, mas para a glória de Deus. Quando eu estiver contando, cada detalhe é para a honra e glória de Deus. Esse senhor aqui é o meu avô na fé, seu Farias, Gideon de Farias. Um homem que é um Abraão moderno. Já faleceu. Vou reencontrá-lo na manhã da ressurreição, para a honra e glória de Deus. Estou eu aí com meus cabelos alisados. Na época a moda era cabelo liso, não cachos, né? E o seu Farias, gente, é um Abraão moderno. Um homem que plantava a igreja que eu cresci, foi aberta por ele. Ele fez um voto com Deus, ser fiel a ele, falou: Senhor, ele era empresário, todos os meus recursos eu vou usar para a pregação do Evangelho. Gente, que bênção que esse homem fez. Eu sou fruto da fidelidade do seu Gideon de Faria, lá em São Paulo, Tapecerica da Serra. Ele abriu uma igreja chamada Igreja do Jardim Santa Júlia. Está aí, ó. Ele, gente, é incrível as histórias que ele contava. Seu Faria, a gente vai ficando idoso, ele dormia no volante. E ele viajava até em Cruz, que ele já veio, na Bilu, porque ele trabalhava fazendo aquelas máquinas de embalagem. Ele vendia a máquina e fazia manutenção. Gente, ele dormia no volante. E a gente não sabe como ele estivesse, sabemos, né? Era o anjo que dirigia. Ele, sério, e ele falava: nossa, já cheguei, quando ele acordava. Milagre, tá? E eu aprendi sobre fidelidade com ele. Eu era bem novinha e o seu Farias fez o sermão no sábado de mordomia. Ele disse o seguinte: filhinhos, e ele falou para nós que éramos bem novinhos. O dono da Colgate, ele dava 90% do que ele ganhava. Ele fez o dízimo inverso. Pode procurar na internet. O dono da Colgate, gente, ele falou assim: Senhor, eu não vou ficar com 10 e vou te dar 90. Eu vou te dar 90 e vou ficar com 10. E ele contou essa história, eu fiquei tão impressionada quando eu era criança. E eu falei no meu coração: Senhor, eu quero ser fiel. Eu quero também, desde pequenininha, tudo que eu ganhar, eu quero ser fiel ao Senhor. E o seu Farias me ensinou uma coisa, não sei se a irmã Lia está ali. Irmã Lia, o seu Farias me ensinou o seguinte: que o dízimo era do Senhor e que a oferta principal, que não pode deixar de faltar todo mês, é a oferta da assistência social. Ele disse: se tem uma oferta que toda pessoa tem que se organizar, eu aprendi, ele falava com mansidão, é a oferta da assistência social. Por isso que até hoje eu aprendi com ele. E aí então, meus irmãos, quando aqui, seguindo a história, né, fui crescendo. E eu então fui para o Cefam fazer magistério. Eu tinha 15 anos de idade. Olha eu ali na flechinha, né? Ali minha professora, meus colegas. E lá eu ganhei uma bolsa de estudos. Era um projeto que tinha em São Paulo, que para formar professores, eles então davam uma bolsa de estudo. E lá no Cefam, eu falei: meu primeiro salário. Que eu, né? Já então falei: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho muitos recursos. A gente ganhava essa bolsa, e aí eu lembrei do voto que eu fiz com Deus. Separei então 10% e 90% usava. E eu tinha um grande sonho, irmãos. Meus pais não tinham casa própria. E eu coloquei no coração: Senhor, eu gostaria de dar uma casa para os meus pais. Né? Aí a minha família, né? Minha mãe, minha irmã, meu pai. E, irmãos, vocês acreditam que ganhando um salário mínimo de bolsa, o Senhor me ajudou a dar entrada numa casa para os meus pais? Eles moram lá até hoje, nessa casa. Gente, era um salário mínimo. E eu ainda tinha
tinha que comprar os livros, fazer tudo. E eu não consigo explicar para vocês. Realmente eu vejo a mão de Deus nisso tudo. Quando eu terminei os 4 anos no magistério, com um salário mínimo, a minha tia foi morar em outro lugar e eu tinha, quando eu olhei na poupança, eu tinha todo o dinheiro para a entrada da casa. Glória a Deus por isso. E aí então começaram, né, as bênçãos. Depois, irmãos, eu, de São Paulo, ali formado, deixa eu não me perder aqui no testemunho, eu fiz um concurso na minha cidade, terminei o magistério, 4 anos de magistério, e no último ano abri um concurso lá em Tapecerica da Serra, e sendo fiel a Deus ali, mesmo em todas as coisas, né, tá ali, ó, pequenininho, só cobria ali os... Quando, gente, eu saí do magistério, eu não tinha emprego, e abri um concurso, e foi assim uma bênção. Eu não esperava, mas para a honra e glória de Deus, o Senhor me deu ali a primeira colocação. Um voto, gente. Como eu falei, não é nosso, Senhor, não é nosso, mas para a honra e glória do nosso Deus. Comecei a trabalhar e 10% do Senhor, 90% meu e a oferta da assistência social, que eu tinha aprendido desde criança, né? E segui em frente, né? Quis fazer a faculdade e não tinha, gente, jovens, na minha época não tinha Enem, não tinha ProUni, não tinha nada dessas bolsas que tem hoje. Hoje em dia você consegue fazer faculdade de graça. Na nossa época, a gente fazer faculdade era para filho de rico. Só quem podia fazer realmente é quem tinha dinheiro para pagar ou se passasse na federal, né? E era muito difícil, era totalmente diferente do que é hoje, tá? Não tinha um Enem para você fazer a prova e conseguir, não. Era realmente bem complicado. E eu fui fazer a prova, eu saí a revista Adventista de 2001. Gente, eu já saí da revista Adventista, tá na contracapa, né? O Jota me ajudou ali com os slides. E, ó, relação dos primeiros colocados no processo seletivo NASP 2001. Tá pequenininho ali, pedagogia noturno, Graciela. E a alegria, né? Eu falei, Senhor, mas não tenho dinheiro para pagar uma passeio, não tenho dinheiro. Não tinha mesmo, irmãos. A mensalidade era todo o meu salário, todo, inteiro. E aí eu falei, passei, o Senhor vai dar um jeito de entrar. E aí então, passei no NASP, só que eu fiz a faculdade, também tinha passado na Unisa. E o Eliseu vai lembrar, né, Eliseu? Milton Soldani Afonso, já ouviu esse nome? Dr. Milton Soldani Afonso é um dos maiores filantropos da nossa igreja, na educação. Gente, que esse homem fez assim por muitos e muitos estudantes que não tinham condições. E eu fui uma das contempladas. Falei que eu ia segurar para não me emocionar. Naquele ano, abri um projeto para ajudar essa professora que está ali no meio. E iam ser escolhidos 4 alunas para poder, então, ser bolsista. Perdão, irmãos. É que a gente conta os milagres e não tem como a gente não lembrar da fidelidade de Deus. E adivinha quem passou primeiro, nasceu das 4 bolsistas. Estava ali, ó. E eu fiz toda a faculdade, irmãos, com a ajuda dessa bolsa, não era integral, mas dava certinho para separar o dízimo, a oferta e pagar a faculdade. Meu pai ia me buscar no ponto todos os dias, à noite, no ponto de ônibus. Vim para Brusque. Depois da faculdade fiz a pós-graduação também, após eu fiz no NASP, também com bolsa, da honra e glória de Deus. E eu fui vendo, irmãos, a fidelidade de Deus. E chegou a época então de casar, né? Conheci essa igreja amada em 2008, então me acolheu também. E a prova daquele concurso de Brusque em 2009, que eu estava concursada lá, e eu queria ficar concursada aqui também. E no ano de eu casar, gente, olha que coisa, abri um concurso em Brusque. E a prova ia cair no sábado. Aí o edital, ó. Comunicado aos candidatos que desejam benefício da Lei 14.607.
Então tem ali, ó, na letrinha E, ali, declaração de rabino, documento por sinagoga, né? Para quem segue o Shabá, o sábado. E a prova nossa ia começar às 18 horas e 41 minutos, está ali no finalzinho. Nós ficamos, os candidatos adventistas aqui em Brusque, numa sala, fechados o dia inteiro. Fidelidade, irmãos. Muitos podem pensar assim, que bobeira, você deveria ter feito a prova no sábado. Você poderia ter aberto mão disso. Irmãos, fidelidade é fidelidade. Constância, lealdade, compromisso. Ser fiel é fiel em todos os aspectos. É o que Deus nos chama para ser. Amém. E aí então, alguns poderiam pensar, vamos estar mais cansados. Imagina, passar a tarde trancado, todo mundo fazendo a prova e a gente numa sala, fechados lá, a tarde inteira, esperando dar o pôr do sol. A mente fica mais cansada. Veio o resultado. Coordenadora pedagógica de Brusque, está ali, ó. A classificação, o nome, para a honra e glória de Deus. Vale a pena ser fiel. E não só porque você vai receber, não. Você tem que ser fiel antes. É isso que a Bíblia diz. A fidelidade ao Senhor, ela vem porque você já é abençoado por Deus. E passei então a trabalhar aqui em Brusque. Porém, como vocês sabem da minha história, quem já me conhece mais tempo, sabe o que aconteceu, né? Uma questão ali, eu divorciei, né? Eu não, né? Meu marido se divorciou de mim. Quem sabe a história, né? Saiu da igreja, infelizmente, a hora por ele até hoje. E fiquei sozinha. E o Senhor me deu uma promessa, eu quero ler com vocês. Isaías. Abram a Bíblia em Isaías 54. Só quem mora sozinho em Brusque sabe o que é pagar casa, carro, sustentar-se. Você que mora sozinho em Brusque sabe como é difícil. E aí o Senhor falou, provai-me isto. Né? Eu te sustentei até aqui. Eu não queria voltar para São Paulo, eu queria continuar aqui em Brusque. E o Senhor naquela noite especial falou comigo em Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Eu vou te sustentar. Eu sou o teu marido. Não vai te faltar nada. Confie. E eu fiz o voto de Jacó, irmãos, que é lá em Gênesis 28. Jacó fez o seguinte voto com Deus: Senhor, se o Senhor me der de comer o que vestir, eu te darei o dízimo de todas as coisas. E eu falei, Senhor, na época em que eu mais confio, que eu vou precisar mais confiar, que eu mais preciso, aí eu fiz o pacto, irmãos, teve uma semana de mordomia aqui na igreja, que falou do 10%, 10%, 10 de dízimo, 10 de oferta. E eu falei, Senhor, eu menos tenho, mas eu confio. Fiz aquele voto, então, com Deus eu chamo o voto de Jacó, né, até hoje. E foi uma bênção, irmãos. Eu tinha um carrinho, né, que até hoje eu não consigo explicar para vocês. Não deixei de participar de nada aqui da igreja, tá? Coral, viagem, tudo. E um carro, gente, eu não precisava colocar combustível, durava um mês. Como é que se explica um combustível que dura um mês? Não tem explicação. Eu andava, e o combustível não acabava. Não acabava. Não, é realmente isso, Júlio, não acabava mesmo. Eu era inimiga do posto de gasolina de Brusque. E rendia. E louvado seja Deus. E assim, eu falava, Senhor, né? O Senhor é o meu marido. Lógico, a gente faz a nossa parte assim, econômica, fazendo todas as coisas. Mas eu vi muitas coisas nesse período que eu fiquei sozinha,
Se eu fosse contar aqui, ia passar do horário, né, que não é o meu objetivo. Mas, enfim, o Senhor me sustentou. Até nos almoços, gente, porque quem sabe, os irmãos sabem que eu não sou muito boa cozinheira, né? E a dona Carmen, aqui, ó, na dona Eunice, a dona Luísa ali, gente, sábado chegava, e ela disse, quer almoçar lá em casa? É disfarçar. Assim, claro, e por dentro, yes. Irmãos, chamem-nos sozinhos para almoçar em casa, façam isso. Chamem as pessoas, vocês não sabem como é maravilhoso esse convite. Como é importante você pegar alguém na igreja que você vê que está sozinho, chama para almoçar na sua casa dia de sábado, né? Eu comia todo dia a comidinha que eu fazia. E no sábado Deus me dava banquete. Gente, foi os 3 anos que eu fiquei solteira. Foram os anos que mais tive convite para almoçar. Acho que os irmãos olharam e falaram, nossa, ela está tão magrinha. Deixa eu convidar a Gra para almoçar lá em casa, né? Foi bênção. Muito obrigada por todos os irmãos que me chamaram para almoçar durante aquele período, irmãos. Foi uma bênção. E eu posso testemunhar para vocês, irmãos, que quando eu menos tive, mais o Senhor proveu. Essa frase o Senhor colocou no meu coração. Quando eu menos tive, mais o Senhor proveu. Deus disse, Deus faz. Se eu não, falar em Malaquias 3, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Gente, é um dos versos da Bíblia que fala provai e isto. Por isso que o nome do vídeo aqui é provai e vede. E realmente, vale a pena ser fiel a Deus. E então, no ano de 2016, a Alessi, né, como eu falei que era da monotonia, trouxe essa revista ali da Jornada Espiritual. Hoje vocês vão levar a revista, ó. Primeiro Deus. Todo ano tem um tema diferente. Naquela época eram 40 dias. Agora nós só fazemos 10, né, mas eram 40. E os 40 dias, então, de oração, era a jornada espiritual para solteiros, casados. E eu falei, eu não vou fazer. Eu não quero fazer, porque eu estou muito bem, agora estou recomposta emocionalmente, estou feliz, amando a vida que eu tenho. Quem estava comigo sabia que eu não queria ninguém. Mas o Senhor Alessi chegou no final do culto ali na porta e falou, Gra, aqui tua revista. Eu falei, esse eu não comprei esse ano. Eu não quero revista, né? Pode dar para outra pessoa. Ela falou, não, esta aqui eu estou te dando de presente. Você vai fazer. A Alessi era assim. Você vai fazer. Comecei a fazer a jornada. E Deus estava preparando para mim, lá em outro lugar, o meu Jota. Levanta a mão aí, Jota. Que também era um homem fiel a Deus. Lá nos Estados Unidos, está aqui, ó, o títulozinho dele do ticket do dízimo, ó, por estar em inglês aí. Lá no ano de 2000, o Jota nem era batizado ainda. E o Jota já era dizimista. É uma dúvida que alguns têm. Ah, eu ainda não sou batizado, eu posso? Gente, o dízimo, oferta, questão de fidelidade a Deus, não importa a religião, não importa se você já é batizado ou não. É algo que Deus deixou na Bíblia para abençoar os seus filhos, para nos ensinar como sermos prudentes em todas as coisas e administrarmos a nossa vida em todos os aspectos. E tá aí, ó, o ticket é de 2000, ó. Deixa eu ver se assim acende. Ó, o batismo do Jota foi em 2001, não, 2013, né? Tá ali. Tá pequenininho, não, 2001. Ou seja, você já pode ser fiel a Deus a partir do momento que você entende essa mensagem no seu coração. E Deus estava preparando o Jota para mim. Olha ele bem novinho, ó. Mas tá mais lindo ainda, viu, mãe? Cada dia te amo mais. E o Senhor então preparou essa bênção para mim. E aí então, no dia lá da apostila, gente, no dia 16 da apostila, falava assim, abra-se para um novo amor. Estava na apostila isso. Isso foi dia 6 de dezembro. Aí eu orei, está lá escrito na apostila, nada, eu falei, Senhor, só se o Senhor mandar na porta. Eu coloquei desse jeito.
só se o Senhor mandar na porta. Dia 7 de dezembro, esse moço aqui mandou uma mensagem para mim no Facebook. E ele colocou: você é de Santa Catarina? E eu falei: quem é que eu não conheço, né? Não vou me delongar muito, né? Mas foi assim que começou. Bateu na porta, gente. Jota tinha um grupo de inglês, eu estava estudando inglês na época, ele administrava o grupo, disse que viu meus cachos na foto e resolveu clicar na foto. E foi assim então que nós começamos a conversar. Um mês depois, dia 7 de janeiro de 2017, está ali, ó, ele foi lá em São Paulo, né, lá no NASP, pedir então para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, a minha mão em namoro. Estamos completando esse ano 6 anos de casado e 7 anos de namoro e de casamento para a honra e glória de Deus. E Deus restaurou tudo que eu tinha perdido. Tudo, todas as coisas. Indo para os finalmente, eu tinha sonho, fazer o mestrado. Quem me conhece sabe que eu amo estudar, amo. E aí então, o mestrado, gente, na FURB, ele é pago. E eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu amo estudar, eu queria muito ser aprovada para fazer o mestrado. De novo, para a honra e glória de Deus, fui aprovada. E os recursos, né, de onde viriam? Então, o Senhor providenciou, né? Consegui pagar, o Jota estava comigo, então ele segurou as contas, eu ia pagando o mestrado. Mas veio uma bolsa do governo chamada Bolsa Fundez, que me ajudou num período, gente, em que eu fiquei sem salário. Já explico rapidinho, está dando horário aqui. A Bolsa Fundez, a prefeitura não me liberou para fazer o mestrado, que é um direito que a gente tem por lei. E para conseguir fazer, eu tive que abrir mão então do meu salário. E então eu falei: não, daí eu coloquei meu advogado, tudo, e consegui me afastar por um período para poder terminar os meus estudos ali do mestrado, que eram bem puxados. E fiquei sem salário nenhum. Quando eu fiquei sem salário, veio a bolsa. E eu trabalhava na escola adventista lá em São Paulo. E na escola adventista, irmãos, eles são muito corretos, extremamente corretos nessa questão financeira, como são na igreja. Vocês acreditam que eu recebi uma mensagem em 2021, o Jota está de prova ali, no meu celular dizendo: você tem um FGTS para receber. E eu falei: fundo de garantia, a prefeitura não tem fundo de garantia, nós somos estatutários. No tempo que eu fiquei sem salário, tá? Da prefeitura. A escola adventista refez umas contas lá de 10 anos atrás e disse que tinha sido feito o cálculo errado. 10 anos depois, quando eu precisava, o fundo de garantia lá na escola adventista, que eu jamais precisava receber. Fidelidade de Deus, irmãos. E eu quero concluir então o testemunho falando que Deus, ele é detalhista. Deus, ele é detalhista. Um dia, numa meditação, eu escrevi lá aos 15 anos de idade: Senhor, quando eu fizer uma viagem, a primeira para fora do país, a primeira viagem que eu quero fazer, está lá no meu diário, é para Israel. Gente, eu escrevi isso com 15 anos de idade. Mas o Senhor, ele realiza sonhos. O Senhor, ele está atento à vida de cada um de nós, a cada detalhe. E quando eu e o Jota, ano passado, completamos 5 anos de casados, Deus deu de presente para nós a possibilidade de nós fazermos uma viagem que foi e antes da guerra, né, gente? Antes da guerra, olha só que coisa. Que foi uma bênção, mas alguns acompanharam ali. Até o que eu não pedi, Deus concedeu. E o que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Opa, travou aqui já, Jackson Henrique. Como eu falei para vocês, a primeira vez que eu conto esse testemunho, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade.
A fidelidade a Deus, irmãos, os dízimos e ofertas têm impacto positivo na parte que fica com você. Há uma bênção específica para aqueles que são fiéis. Sabedoria na gestão dos recursos pessoais. Alguns podem achar que o dízimo é para Deus abençoar. Não, o dízimo é exatamente o contrário. Deus já te abençoou e o que estamos fazendo é devolver os 10% dele, a bênção já recebida. Em outras palavras, o dinheiro já foi para o seu bolso. O que você está fazendo é devolver na parte dele. É bíblico. O mesmo princípio se passa com as ofertas, que significam gratidão pelo que você já recebeu. Conte as bênçãos, irmãos. É como a música diz: Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Conte as suas bênçãos. Não para... Eu hoje quis realmente compartilhar com os irmãos o testemunho, porque eu falo, às vezes a gente não conta. E quem sabe hoje eu estou motivando um jovem da igreja que está indeciso, que ganha tão pouquinho e fala assim: não consigo dizimar, não consigo ofertar. Jovem, seja fiel a Deus. Pais, ensinem as crianças a serem fiéis desde pequenininha com a mesada. Vale a pena ser fiel a Deus. A dica bíblica está lá em Filipenses 4, irmãos. O Senhor nos ensina a sermos prudentes com as finanças. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Quando tive pouco, o Senhor me ensinou a viver com pouco. Quando tive muito, o Senhor me ajudou a viver com muito. O que a gente não pode é querer, às vezes, como diz ali, né, se endividar, porque a gente não tem a capacidade de aprender a ser feliz com aquilo que a gente tem. 2 Timóteo 2,13. Mesmo sendo infiéis, nosso Deus permanece fiel. Alguns falam assim: mas eu não dou dízimo, não dou oferta, e eu nunca passei fome, está tudo certo na minha vida. Irmão, saiba de uma coisa: a Bíblia diz lá em 2 Timóteo que mesmo sendo infiéis, Deus permanece fiel. Você que acredita assim: não vou dar, está tudo certo na minha vida, você está vivendo da misericórdia divina que eu estudo hoje na lição. Deus está sendo misericordioso, porque Deus é um Pai abençoador. Ele não vai deixar você passar fome, não é uma questão de barganha. Dízimo e oferta não é barganha. Mas Deus está dizendo: filho, o que você prefere ouvir de mim? Quem é fiel no pouco também é fiel. Quem é desonesto no pouco também é desonesto. Assim, se vós não forem justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Como Deus vai confiar a verdadeira riqueza? Como Deus pode te confiar mais? Pensemos nisso. Eu quero ouvir, irmãos, do meu mestre. Não só nessa questão do dinheiro, mas em todos os outros detalhes da vida. Porque mordomia são os 4 T's: tempo, talento e tesouro. Bem-estar, servo bom e fiel. O que nós vamos ouvir do nosso Senhor? Servos fiéis ou servos infiéis? Pensemos nisso, irmãos, com carinho. O Senhor tem nos dado tantas bênçãos. Vamos cumprir a nossa parte. Como disse, Ele é fiel. Vamos ser fiéis também em todos os detalhes da nossa vida. Para cumprir e demonstrar a sua fidelidade, Deus foi até o máximo do sustento de uma promessa. Deus deu tudo. Deus deu 100%. Ele mesmo veio aqui na terra para morrer, na cruz do Calvário. Deus, Ele é fiel por amor. Não pense assim hoje, sair daqui da igreja e falar assim: porque a Graciela, no testemunho dela, contou que ela fazia isso, ela recebeu. Não é uma barganha. Não saia daqui com esse pensamento de que eu vou agora dar para poder receber. Seja fiel por amor. Independente do que acontecer, seja fiel por amor. A fidelidade é uma característica de quem ama. Você será fiel a partir do amor. Se me amais, vamos ler juntos? Se me amais, seja fiel por amor a Deus. Você ama a sua esposa? Você será fiel a ela. Você ama
seus filhos? Será um pai e uma mãe fiel. Você ama seus pais? Então você tem tudo para ser um filho muito fiel. Você ama a Deus? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a maior recompensa, irmãos, que nós vamos ganhar das mãos do nosso Senhor. Deus é fiel, sejamos fiéis também em todas as coisas. Vamos ficar em pé e orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe de nossa vida. Hoje, sábado da mordomia, Senhor, queremos renovar o nosso compromisso contigo. Ser fiel, Pai, por amor, não importam as circunstâncias. Que o Senhor, Pai, continue guiando, conduzindo a cada família aqui da igreja, dando sabedoria, Pai, para conseguir administrar a vida no aspecto espiritual, profissional, financeiro, emocional, e em tudo, Pai, nós queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos, sendo fiéis a Ti. Abençoe, Senhor, esses 10 dias de oração que nós vamos ter daqui para frente. Que sejamos fiéis, Pai, no estudo da palavra, na oração, no relacionamento contigo. E nos ampare, Pai, nos momentos em que, por vezes, nós pensamos em fraquejar. Nos fortaleça, Pai, segure na nossa mão. E nos ajude, Pai, a ouvirmos no dia da Tua volta, servos bons e fiéis. Entra no gozo do Teu Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Na saída vocês vão ganhar a revista dos 10 dias de oração. E que Deus abençoe, irmãos, essa jornada espiritual de cada um de nós. Um feliz sábado.